Lua de morango. Entenda fenômeno que pode ser visto no céu de Goiás. Segundo o astrônomo, a coloração avermelhada da Lua pode ocorrer em outros períodos do ano. Ele esclarece que o nome Lua de Morango, atribuído ao fenômeno desta segunda-feira, é uma referência cultural aos povos da América do Norte. Um registro desse evento foi feito em 2021 por Pedro Cunha, também integrante do Clube de Astronomia Pleiades do Sul. Confira a foto no início da reportagem. É curioso como a gente se pega olhando para o céu, não é? A notícia que acabamos de ver sobre a chamada Lua de Morango em Goiás traz à tona muito mais do que apenas uma curiosidade astronômica ou um nome bonito dado por antigas tradições. Quando falamos sobre esse fenômeno e citamos o trabalho de observadores como Pedro Cunha, do Clube de Astronomia Pleiades do Sul, a gente entra em um campo que mistura ciência, tradição e esse desejo humano quase ancestral de dar nome às coisas que a gente vê lá no alto. Para quem não conhece a trajetória do Pedro, vale a pena entender que ele não é um aventureiro de última hora. O pessoal do Pleiades do Sul, que tem uma atuação muito forte na divulgação científica, especialmente no Centro-Oeste, é formado por entusiastas que dedicam noites inteiras, literalmente, para capturar o que a maioria de nós, na correria do dia a dia, acaba perdendo. O Pedro Cunha é um desses nomes que, dentro do círculo de astronomia amadora e semiprofissional no Brasil, se tornou uma referência justamente pela paciência. A trajetória dele é marcada por essa dedicação silenciosa, de quem monta telescópio, ajusta foco, espera a nuvem passar e, acima de tudo, tem a sensibilidade técnica para registrar fenômenos que para o olho humano desarmado podem parecer comuns, mas que na lente da câmera contam uma história diferente. Quando a gente olha para o histórico desses registros, como aquele feito em 2021 que a reportagem mencionou, percebemos que existe uma evolução clara. Antigamente, a astronomia de observação era algo muito restrito a laboratórios e universidades com equipamentos caríssimos. Hoje, gente como Pedro, em clubes como Pleiades, democratizou esse acesso. Eles não só observam, eles traduzem o céu para o público geral. E essa lua de morango, que de morango não tem a cor real, mas tem toda a carga simbólica das colheitas de verão dos povos nativos norte-americanos, é um exemplo perfeito de como a cultura molda a ciência. O ponto que me chama a atenção é que essa correlação entre o passado da astronomia e o presente digital é muito forte. Antigamente, se você quisesse saber por que a lua estava amarelada ou avermelhada, você dependia de um almanaque impresso ou de um aviso no jornal do dia seguinte. Hoje, o registro de um fotógrafo como Pedro é compartilhado em segundos, vira notícia nacional e gera uma reflexão sobre o nosso lugar no cosmos. É uma mudança de paradigma completa. A ciência deixou de ser um monólogo de especialistas e virou um diálogo com o grande público. Eu particularmente acho que a gente vive um momento em que precisamos, mais do que nunca, desse respiro que a observação do céu proporciona. A nossa vida está muito acelerada, muito presa nas telas dos celulares, e quando surge um fenômeno desses, mesmo que ele seja explicado pela ciência como uma questão de refração atmosférica, ele nos força a olhar para cima e entender que existem ciclos que independem da nossa política, da nossa economia ou dos nossos problemas cotidianos. A lua de morango, na verdade, é um lembrete. O termo vem de tradições que ligavam o ciclo lunar ao ciclo da Terra. É algo orgânico. E quando Pedro Cunha ou o pessoal do Pleiades faz esse registro, eles estão fazendo um trabalho quase antropológico, preservando a conexão entre o céu e a nossa cultura regional em Goiás. Muitos podem pensar que é apenas uma foto bonita, um clique qualquer, mas a técnica por trás disso é brutal. São horas de planejamento, cálculo de órbita, estudo da poluição luminosa e, claro, aquela dose de sorte que todo astrônomo precisa ter para que uma nuvem passageira não estrague o momento exato do clique. Se a gente olhar para trás, para as polêmicas ou desafios da astronomia amadora, vemos que o grande obstáculo sempre foi a credibilidade. Por muito tempo, os observadores de campo foram vistos como meros hobbyistas. Mas hoje, com a precisão dos equipamentos modernos, os registros feitos por pessoas como Pedro Cunha servem de material de estudo real. Existe um respeito mútuo entre o astrônomo de carreira, que está dentro de um observatório oficial, e o cara que está lá no campo com seu equipamento portátil, registrando o fenômeno na prática. Isso mostra que a televisão e as redes sociais, ao darem espaço para esse tipo de pauta, estão valorizando o conhecimento prático. Eu, na minha visão, acredito que o Brasil tem um potencial enorme para a divulgação astronômica, justamente por termos céus incríveis em várias regiões, e gente com a competência do pessoal do Pleiades do Sul, que sabe traduzir o complexo em algo acessível. Não é sobre ter o telescópio mais caro, é sobre ter o olhar mais atento.
Fazendo essa correlação entre o que víamos lá atrás, em 2021, e o que vemos agora, percebo que a tecnologia permitiu que a gente visse cada vez mais longe. As câmeras de hoje captam detalhes que antes eram impossíveis de distinguir, e isso muda a nossa percepção. A lua de Morango não é mais um mistério, é um fenômeno explicado, mas ela não perdeu o encanto. Pelo contrário, saber o porquê torna a observação ainda mais fascinante. O que me deixa pensativo é o quanto a gente negligencia o céu por causa da iluminação excessiva das cidades. Muitas vezes o fenômeno acontece, mas a gente não vê por causa do brilho dos postes, das luzes dos prédios. O trabalho de grupos como o de Goiás é um chamado para a gente recuperar essa nossa capacidade de contemplação. Quando a gente vê uma reportagem dessas, a gente entende que apesar de todo o caos que muitas vezes noticiamos aqui no canal, existe uma ordem natural, existe uma beleza perene lá em cima, orbitando silenciosamente enquanto a gente discute nossas pautas de cada dia. Ao final, quando vejo o nome do Pedro Cunha associado a esses registros, sinto que a história da astronomia brasileira é feita por nomes assim, que não buscam necessariamente o estrelato, mas buscam o registro histórico, o dado preciso, a foto que inspira. É um trabalho de formiguinha, mas que quando se junta, forma um mosaico riquíssimo do nosso céu. Minha opinião pessoal é que deveríamos ter muito mais pautas como essa. A ciência, quando contada através das histórias de quem a pratica no dia a dia, deixa de ser algo distante, chato ou acadêmico demais, e passa a ser parte da nossa identidade. A gente se reconhece no céu, a gente se reconhece no esforço de quem tenta capturar a luz da lua. E no fim das contas, a lua de Morango é apenas o pretexto. O que importa mesmo é essa nossa eterna curiosidade de quem somos e onde estamos. Que venham mais fenômenos, que venham mais registros do pessoal do Pleiades e que a gente nunca perca esse hábito tão humano e tão necessário, de levantar a cabeça e procurar as estrelas, mesmo que de vez em quando, elas resolvam aparecer vestidas de morango no horizonte goiano. É um privilégio poder acompanhar isso e, mais do que isso, poder compartilhar essa reflexão com vocês. Porque no fundo, a notícia é o ponto de partida, mas a nossa reflexão sobre o que acontece no mundo, e acima dele, é o que realmente nos conecta.